Fala galera, beleza? Neste vídeo nós vamos falar tudo sobre o Grêmio nesta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal e vem comigo! Então galera, antes de mais nada, se inscreva no canal, dê o seu like, ative as notificações, compartilhe o vídeo com os amigos, para poder fortalecer o canal cada vez mais. E no final do vídeo, faça seus comentários o que você achou de todas as notícias e informações que eu postei aqui para vocês. Beleza? Então galera, o negócio é o seguinte, ó, o Grêmio que já está no G4 do Campeonato Brasileiro, depois de conquistar um ponto num empate diante do Palmeiras em São Paulo na última sexta-feira. O Grêmio volta suas atenções para o Atlético Mineiro, quarta-feira agora às 19h15, na Arena do Grêmio. É um confronto direto na tabela de classificação. Em preparação para o duelo, o Tricolor se reapresentou hoje à tarde, na segunda-feira, depois de um domingo de folga, para realizar o primeiro treino do confronto no CT Luiz Carvalho. As atividades teve 2 horas de duração e iniciou com um trabalho de aquecimento, com a preparação física e com o objetivo de simular situações de jogo que podem ser apresentadas na semana de decisão da competição nacional, que tem duelos com o próprio Atlético Mineiro e com o Grenal no final de semana. A comissão técnica mesclou os trabalhos técnicos e táticos. Grande parte do trabalho foi destinado a orientações com o técnico Renato, individual e coletivo, de lances específicos de jogo, bola aérea ofensiva, bola aérea defensiva, assim como transições de jogadas e troca de passes foram trabalhadas ao longo do treino também dessa forma. Com isso, o Grêmio encerrou hoje as suas atividades e o goleiro Vanderlei foi o jogador escolhido para fazer a sua coletiva, né? O Grêmio sempre faz isso, antecedente aos jogos, o Grêmio escolhe um jogador para fazer a sua coletiva e nós vamos falar sobre isso depois deste vídeo. Outra situação é do Matheus Henrique, que pode ficar fora da partida contra o Atlético Mineiro. Ele sofreu uma pancada no jogo contra o Palmeiras, até saiu e foi substituído pelo capitão Michael. E o Matheus Henrique, com essa pancada, ficou com um edema e está sendo feito um tratamento para ele tentar voltar para o jogo contra o Atlético. Com a questão dos cartões, com os 2 cartões e ele correndo o risco de ficar suspenso para o jogo Grenal, talvez ele possa ser poupado para esse jogo. Isso vai depender muito do que é a estratégia do técnico Renato no próximo jogo. A gente sabendo que Lucas Silva volta e vai estar disponível, podendo substituir Matheus Henrique nesse confronto. Outro que volta a treinar com bola é o lateral direito Leonardo Gomes. Ele voltou hoje a treinar no CT Luiz Carvalho. Já é um avanço na sua recuperação, ainda que não sejam os primeiros padrões com bola, que é os treinamentos habituados, normais na equipe profissional. O lateral do Grêmio segue com sem prazo para retornar aos gramados. Até foi especulado que ele poderia voltar para o Campeonato Gaúcho, mas ainda não é certeza de que isso possa acontecer. Ele até foi integrado com a delegação do Grêmio para o jogo contra o Goiás. Muitos foram falados, foi noticiado que ele estaria voltando para o jogo. E ele foi liberado ainda para treinos com bola e viajou com o elenco por iniciativa do Renato. Ou seja, aquela viagem que ele foi para o Goiás, o Renato que convidou ele para poder se ambientar com a equipe, voltar a ter aquela rotina de viagens com todo mundo e ter aquela habitual conversa, a resenha, a viagem que faz parte do dia a dia do jogador. Imagina, 1 ano e meio parado e podendo já voltar a treinar, ele não estava treinando com bola, mas ele foi participar da viagem e ao mesmo tempo pôde ficar próximo da família, que a família dele é do Goiás, e ele pôde visitar os seus familiares. A situação do Leonardo tem relação com a segunda lesão. O enxerto do ligamento cruzado posterior reconstruído foi fixado justamente na parte da patela, que teve uma pequena fratura. Por isso, toda a cautela para o retorno do lateral Leonardo Gomes. O Grêmio não dá prazo para o retorno dele para os campos. No momento, ele tenta readquirir seu equilíbrio muscular. A partir daí, intensificará os treinos com bola e, posteriormente, treinará com os demais jogadores. O lateral tem contrato com o clube até dezembro de 2021 e vai ser reavaliado aí. A gente acredita que, com outro histórico dessa própria diretoria, o Grêmio deve renovar com o lateral por mais 1 ano. Ele que é jovem, tem 25 anos e estava muito promissor, numa fase muito boa quando estava jogando em alto nível. Teve também a parte ruim hoje com a demissão de
funcionários da parte do clube, né? O Grêmio hoje, na verdade, hoje foi divulgado que o Grêmio demitiu o preparador físico das categorias de base de transição, Maurício Mandrácio. Para quem lembra, Maurício Mandrácio, ele é o cara que faz a preparação física da transição, daquele grupo dos sub-23 que fica sendo preparado para jogar no profissional. Fontes dizem que não está relacionado com aquela entrevista do Renato falando sobre as câimbras, do Wanderson, que estava tendo muitas câimbras e que o profissional que tinha que ser ajustado, não. Isso faz parte de um processo que o Grêmio já estava tratando para poder fazer uma troca na comissão técnica do Sub-23, já preparando para esse ano de 2021. Já era algo planejado e agora vai ser feita a troca e nós vamos descobrir em seguida quem será o novo preparador físico. O jornal A Bola divulga que PP fará exames médicos no Brasil e assinará um contrato em Portugal com o Porto. O pagamento da compra do atacante também ficará após a apresentação do PP no Porto na janela de verão. Ou seja, o próprio jornal A Bola divulgou ontem que o jogador PP ficará no Grêmio até julho e se reapresentará na janela de verão ao Porto, onde finalizará a sua compra junto ao Grêmio. Ou seja, o Grêmio não tem mais o que fazer, não consegue mais esconder, finaliza e concretiza a venda do PP para o Porto. Os 15 milhões são 15 milhões de reais, pagos em 3 parcelas durante o ano de 2021 e o PP ainda, o Grêmio ficará com mais 15% numa futura venda. Vamos falar sobre o gramado sintético do Allianz Parque. Depois de ter tomado um rodeão do Palmeiras no primeiro tempo do confronto pelo Campeonato Brasileiro na sexta-feira em 1-1, que o Grêmio empatou em 1-1, o primeiro tempo foi quase que trágico para o Grêmio. Com 3 bolas na trave, com defesas incríveis do goleiro Vanderlei, o Grêmio viu uma diferença entre o gramado, o tempo de bola, e os jogadores reclamaram sobre isso, principalmente no intervalo do jogo e depois no final. O próprio Diego Souza falou relacionado a isso, que o tempo de bola é diferente. Na entrevista, o técnico Renato confirma e eles estão fazendo já uma busca na Grande Porto Alegre para poder fazer esses treinamentos. No campo do São José, em Porto Alegre, com o nosso conhecido aqui Zequinha, o gramado é sintético e o Grêmio procura saber essa possibilidade de treinar ali próximo da final contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O gramado do estádio Zequinha é diferente do gramado do estádio do Allianz Parque, bem diferente por sinal. Quem conhece sabe que a diferença é enorme e o Grêmio vai estar estudando buscar algo muito parecido com o do Allianz Parque, mas um treinamento numa grama sintética por um período, fazer treinamentos táticos e técnicos é muito importante para poder entender como que a bola trabalha nesse período. O próprio Vanderlei, na sua entrevista coletiva, ele comenta sobre perceber que o Palmeiras ele age logo no início do jogo no Allianz Parque com uma intensidade muito grande contra os seus adversários, justamente para poder aproveitar esse tempo da bola no gramado sintético que eles já estão acostumados, né? Eles podem treinar no gramado, então eles sabem sobre isso e eles aproveitam essa arma para poder agredir mais o seu adversário. O Grêmio, por sua vez, conseguiu fazer se defender muito bem e segurar o resultado. Vamos falar sobre o Maicon neste momento. Agora, ele que está sendo preparado para os confrontos direto das últimas rodadas do Brasileirão, especialmente no final da Copa do Brasil. Jogador clássico, pisa na bola, sabe cabeça levantada, sabe armar jogada, sabe fazer a leitura certa dos jogos, principalmente das jogadas de ataque. O motivo da volta, aos poucos, é a sua dificuldade física. Por isso que o Grêmio está tratando ele com muita cautela, jogando alguns minutos como jogou contra o Palmeiras, e a gente já percebeu que a mudança é notória do futebol apresentado com o Maicon em campo e sem ele. Em 2020, o Maicon sofreu com muitos problemas musculares e não conseguiu participar de partidas importantes e decisivas. O contrário do que aconteceu com outros jogadores, o Maicon, que tem 35 anos, fará 36 esse ano em setembro, justamente com Pedro Jeromel, também fará 36. Pedro Jeromel está com seu contrato sendo renovado, vai ser divulgado já em seguida, mas já fez um acordo com o Grêmio até o final de 2022. O presidente Romildo quer renovar com o Maicon, mas até o primeiro momento
o Michael pediu para segurar essa renovação, por conta justamente de como ele vai se comportar na sua questão física, que ele sabe que ele não vem jogando constantemente e ele quer fazer um planejamento e analisar se 2021 ele encerra suas atividades como jogador profissional ou ele continua em 2022. Beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, é muito importante. Beleza? Aqui é Grêmio.